E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje então dando sequência ao sistema imunológico. Vamos lá então dar uma olhada como que funciona a resposta imune. E nós temos aqui a imunidade dividida em dois segmentos, uma imunidade que é chamada de imunidade inata ou natural e uma imunidade adquirida. A imunidade inata, o nome já diz, né? Inata ou natural, é aquela defesa que você já vai nascer com ela ali com relação às barreiras de pele, mucosas, as secreções que o nosso corpo produz em relação a uma defesa, né? Então, por exemplo, o ácido do nosso estômago, ele também tem uma ação ali na digestão, mas ele também tem uma ação na defesa em relação a matar alguns micro-organismos que possivelmente chegam junto com o alimento ali no estômago. Defesas internas como fagócitos, células, os famosos natural killers e a resposta inflamatória, como nós vimos na aula anterior. E a resposta adquirida, nós temos aqui uma resposta humoral. A palavra humor quer dizer líquido, então acho que isso é importante para essa aula você ter essa definição. Então a gente vai usar muito isso, né? A palavra humor quer dizer líquido. Ou seja, é uma resposta que acontece na parte ali do plasma sanguíneo, por exemplo. Então, uma resposta humoral mediada por anticorpos que vão agir ali contra as infecções nos líquidos corporais. E uma resposta adquirida do tipo mediada por células, a gente chama de resposta celular, que envolvem células que são citotóxicas, que agem contra infecções nas células corporais. Então, resposta natural, resposta adquirida. Vamos dar uma aprofundada ao longo dessa aula em relação a esses temas aqui. Nós temos aqui uma reação entre um antígeno e um anticorpo. A gente escuta muito falar em vacina, em soro, e a gente vai saber a diferença de vacina e de soro ao longo desse capítulo do sistema imunológico. E o que a vacina contém? Uma vacina, ela contém um antígeno, ou seja, é o próprio micro-organismo, morto ou atenuado. E uma vez que você entra em contato com esse antígeno, o seu corpo então ele produz o quê? Um anticorpo. Então você tem aqui o antígeno em vermelho, entenda antígeno como uma substância estranha ao seu corpo, e você tem aqui o anticorpo que vai acabar neutralizando a ação desse antígeno. Perceba que o anticorpo normalmente a gente representa nessa fórmula aqui de um Y, onde ele contém ali estruturas que vão se ligar ao antígeno, conforme você está vendo a ligação ali, ela acaba acontecendo um encaixe, antígeno-anticorpo, inativando, neutralizando a ação deste antígeno, certo? Então, uma vez que você toma uma vacina, por exemplo, você recebe o antígeno, só que é um antígeno em uma dose muito pequena, que vai servir só para sensibilizar, só para alertar o teu sistema imunológico em relação àquele micro-organismo, seja vírus, seja bactéria, ou seja até mesmo, por exemplo, um verme, que a gente tem aí em relação à esquistossomose também, né? Uma vacina aí da esquistossomose, que é uma vacina relacionada a um verme. Então você tem ali o quê? Alguma substância associada a esse patógeno que o seu corpo entra em contato, ele vai ser sensibilizado, mas não vai gerar a doença e vai produzir anticorpos. Quando você entrar em algum momento em contato com o antígeno de verdade, você tem ali o que? Uma produção que é muito rápida de anticorpos, então acaba protegendo o nosso corpo nesse sentido, né? No caso de uma infecção de verdade mesmo. E aí nós temos uma resposta que é uma resposta humoral. Você anotou lá que humor significa líquido. Então o que é uma resposta humoral? Uma resposta humoral é uma resposta que acontece no meio entre as células, que é o meio que a gente chama, né, de meio intercelular, onde você tem ali, por exemplo, né, uma substância mais líquida, mais fluida. Então você tem aqui os linfócitos B. Os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos e os plasmócitos produzem anticorpos. Então veja, linfócitos B, eles têm aqui ó, micro-organismos com os antígenos. Linfócitos B em contato com o antígeno se dividem e se diferenciam em plasmócitos. Veja a palavra plasmócito. Cito é célula, plasma é a parte líquida do sangue, né? Então, plasmócito são células então em que os linfócitos foram diferenciados em plasmócitos e esses plasmócitos produzem então
anticorpos. Então, os plasmócitos produzem grande quantidade de anticorpos e uma vez tendo então esses anticorpos, como eu falei, formato de Y, os anticorpos liberados no sangue se ligam aos antígenos na superfície do agente invasor. Então, uma via importante para você anotar é essa aqui, ó. Com relação aos linfócitos do tipo B. Linfócitos do tipo B, eles se diferenciam em plasmócitos e os plasmócitos produzem o quê? Anticorpos. Então, produzem anticorpos. Aí. Seria essa sequência da resposta humoral. Os linfócitos do tipo B se diferenciam em plasmócitos que produzem anticorpos e esses anticorpos acabam se ligando com o antígeno inativando esse agente invasor. Bacana? Mas nós temos também uma resposta que ela é mediada por células. A gente chama de resposta celular, certo? Resposta celular, então você vai contar com o linfócito também, mas aqui os linfócitos do tipo T, então tem aqui o linfócito do tipo T. Então imagine que você tem aqui um macrófago, macrofagos são glóbulos brancos que fazem fagocitose. Veja que o macrófago fez a fagocitose da bactéria e ele vai apresentar o antígeno para um linfócito T do tipo T auxiliar. Lembre-se que macrófagos eles têm um alto poder de fagocitose. Uma vez que o macrófago tenha fagocitado a bactéria, o que ele faz? Ele destrói essa bactéria e ele faz um retrato falado dessa bactéria. Como se fosse um retrato falado, né? E ele vai apresentar esse antígeno. Então ele apresenta esse antígeno para o linfócito T auxiliar. O linfócito T auxiliar então é ativado, tem ali, né, troca de substâncias através de mediadores químicos aqui com os linfócitos do tipo B, que vai se diferenciar em plasmócitos. Também temos ali a produção de anticorpos, mas temos aqui, olha só gente, células de memória. Os linfócitos T, eles podem ter essa situação que auxilia muito na nossa defesa imunológica. Uma vez que o nosso corpo já entrou em contato com um determinado patógeno, por exemplo, essa bactéria é um patógeno, ele vai, né, apresentar esse antígeno para o linfócito T. O linfócito T tem ali como se fosse um banco de dados de agentes invasores. Quando temos contato com um determinado agente invasor, é como se procurasse naquele banco de dados se aquele invasor é conhecido ou não. Se ele for conhecido, nós temos o quê? Células de memória que vão ter esse poder de reconhecimento, produzimos anticorpos em grande quantidade e aí a gente acaba não desenvolvendo a doença por conta dessa resposta rápida que o sistema imunológico acaba desencadeando. Então, resposta celular envolve células atuando, certo? Células atuando como macrófagos, linfócito T auxiliar, acionamos também linfócito B para produzir os anticorpos, mas é uma resposta mediada ali por células que liberam esses sinalizadores químicos. Beleza? Com relação à imunização, quando você fala, né, na questão da produção de um soro e a importância da vacinação, importante saber a diferença entre um soro e uma vacina, e a gente vai bater muito nisso aqui. O soro, ele tem uma ação curativa. Então, por exemplo, uma picada de cobra, uma picada de uma aranha, você vai, né, fazer uso de um soro, porque eu preciso de uma resposta rápida. Então, o soro ele permite uma resposta rápida e, ao mesmo tempo, uma ação curativa rápida. Mas a resposta do soro é uma resposta que não é duradoura, diferente da vacina. A vacina, ela vai ter uma resposta duradoura. Enquanto o soro contém o quê? O soro contém o próprio anticorpo, a vacina contém antígeno. Anota isso aí, por gentileza. O soro contém o próprio anticorpo. Professor, como que produz um soro? Então dá uma olhada aqui, ó. Vamos imaginar que é um soro em relação à aranha marrom, por exemplo. Né? Um soro antiloxoscélicos. Um soro para pessoas que foram picadas por aranha marrom. Então você tem aqui o antígeno que foi isolado. Esse antígeno isolado, ele é aplicado no cavalo, por exemplo. Usa-se um animal aí, né? O cavalo para produzir esse soro. Então aplica-se esse antígeno, lembrando que o antígeno é um corpo estranho, no cavalo.
O que o cavalo vai fazer? Entrando em contato com esse antígeno numa quantidade segura, que não vai matar o cavalo, mas o sistema imunológico do cavalo vai detectar o quê? Que tem ali uma substância estranha. E vai entrar a produção do quê? De anticorpos. Uma vez que produziu esses anticorpos, então é retirado um pouco do sangue deste cavalo, e aí eles fazem ali o quê? Eles filtram o sangue deste cavalo, pegando ali o soro que contém os anticorpos. Então veja que eu posso aplicar então em uma pessoa que de repente foi picado por uma aranha marrom, o soro que já contém os anticorpos prontos. Por isso que a gente diz que o soro ele traz uma imunidade artificial do tipo passiva. Né? Passiva por quê? Do tipo passiva porque você tem ali, eu já recebo os anticorpos prontos. Então eu não tenho trabalho em produzir os anticorpos. Então uma imunidade artificial do tipo passiva. E a vacina? No caso da vacina, é aplicado na pessoa o antígeno e assim, se eu tomo uma vacina hoje, amanhã eu não estou em segurança. Demora um tempo, pode demorar em torno de 30 a 120 dias para que o meu corpo, depois que entrou em contato com aquele antígeno, produza os anticorpos. Então o nosso corpo vai produzir um anticorpo porque ele entrou em contato com o antígeno. Entenda antígeno como o próprio vírus, a própria bactéria morta ou atenuada. E aí a vacina é uma imunidade também artificial, só que ativa. Por quê? Porque no caso da vacina, você recebe o antígeno e o seu corpo ativamente vai produzir ali os anticorpos, certo? A gente vai voltar a falar sobre isso ainda, tá bom? Fique atento aí. Com relação à resposta imunológica primária e secundária, nós temos aqui, olha só, uma vez que você teve uma primeira exposição ao antígeno, o que acontece? Uma primeira exposição ao antígeno, a resposta ela não é uma resposta suficiente para prevenir ali, né, para evitar a doença. Mas se eu de repente uso a vacina ela vai sensibilizar o meu corpo, eu vou produzir anticorpos para quando eu tiver contato com uma segunda exposição, olha só, na segunda exposição a resposta é muito rápida. Essa ação secundária ela é muito rápida, galera. E aí, quando ela é muito rápida, não dá tempo. Esse micro-organismo invasor não tem chance, porque o nosso sistema imunológico consegue ir lá e interromper o processo de infecção, certo? E como que isso aparece nas questões aí de vestibular, de Enem? Eu peguei aqui uma questão, né, do Enem. O vírus do papiloma vírus humano, o famoso HPV, inclusive é um vírus que pode causar câncer, tá, gente? Às vezes vamos falar, professor, tem vírus que causa câncer? Tem vírus que pode causar câncer, como o HPV, papiloma vírus humano, que causa a principal causa de câncer de colo do útero é por conta desse vírus aí. Causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental de câncer do colo do útero nas mulheres. O vírus pode entrar na pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora, em alguns casos, a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas vacinadas, não vacinadas. Então, o benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência da ou do. Veja, uma vez que a pessoa foi vacinada, ela teve contato com um antígeno, certo? E ela vai produzir anticorpos. Para quando ela entrar em contato novamente com esse vírus, agora, vírus, digamos assim, né, com ação de doença, aí a pessoa consegue ter uma resposta secundária muito rápida. Então nós temos aqui a seguinte situação. Alta concentração de macrófagos? Não, né? Então, apresenta diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da alta concentração de macrófagos? Não tem nada a ver ali com o contexto da questão, né? Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes? Não vai ser, né, essa ação. Uma pessoa que tem contato com a vacina produz ali, né, anticorpos porque tem contato com o antígeno.
Aumento da produção de hemácias após infecção por vírus HPV? Não tem nada a ver, né? Hemácia é glóbulo vermelho, transporte de gases, não tem ação com o sistema imunológico diretamente. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores? Será que isso garante? Rapidez? Também não, né? Presença de células de memória que atuam na resposta secundária? Lembra disso? Nós vimos nessa aula que uma vez que você tem ali uma resposta que ela é mediada ou uma resposta humoral produzindo anticorpos, ou uma resposta celular que é mediada por células, envolve lá a produção de células de memória. Para quando entra em contato novamente com esse patógeno, essa resposta celular secundária, ela é uma resposta rápida. Então, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Resposta secundária, então, aquele momento em que a curva é bem alta, uma curva relacionada, então, à grande produção de anticorpos rapidamente, porque aquele patógeno já é um patógeno conhecido. Bacana? Então, fechamos assim mais uma aula em relação ao sistema imunológico. Até a próxima, gente!